Olá pessoal, bem-vindos a mais um tutorial. Dessa vez eu quero abordar algumas técnicas de modelagem básica e luz básico também. Eu poderia dar o cenário para vocês já pronto e daí a gente poderia a partir dali aplicar textura e aplicar alguns maps e luz. Nesse caso eu vou abordar a modelagem. A parte de mapeamento eu não vou fazer com vocês aqui online. Afinal de contas, aqui na minha página no YouTube tem como se fazer o mapping. Qualquer dúvida vocês podem me deixar um recado, mandar um e-mail que eu respondo. Então a minha intenção agora é a gente abordar a modelagem e depois a gente fazer a parte de luz usando Mental Ray, bem claro, né? Usando Mental Ray, mas o básico, o suficiente para vocês terem uma ideia de como é que funciona todas as ferramentas. Então, a primeira parte, eu vou pegar um ambiente, um interno, um ambiente decorado, e a partir dessa foto do ambiente decorado, a gente vai pegar e vai fazer a modelagem do ambiente. Beleza, gente? Então vamos lá. Eu tenho a foto, eu peguei na internet. Vou disponibilizar para vocês o download desse material, tá? Então é essa foto aqui. Não consegui achar maior, então o legal seria maior que isso para a gente ter uma ideia da qualidade dos detalhes da imagem. Então a gente tem uma sala, a gente vai ter uma cortina aqui, a gente tem um rodapé aqui em cima, quadros, um sofá. Na verdade é uma forma bem simples, né? A gente vai modelar o sofá, essa mesa de centro. Eu não decidi ainda se a gente vai fazer esses arranjos que estão aqui no meio ou não. A gente tem um quadro, uma porta e a gente tem um sofá. Beleza, gente? Então vamos começar com a mão na massa. Como serve de conselho para vocês, primeiro o interessante seria ter uma ideia geral da cena. Né? O que seria mais difícil, mais complicado, ao meu ver, é fazer hum, talvez fazer esse sofá, essa poltrona aqui, né? Então a gente vai começar por ela. Opa! A gente vai começar por ela para a gente fazer o mapeamento, para a gente fazer a modelagem. Beleza, então? Vamos lá. Então, vendo aqui, ó, ela faz quase um L, né? Ela faz um, ela faz um L. Vamos lá, vamos fazer aqui então. Eu vou pegar pelo Left View. Eu vou usar Shapes. Eu vou usar Online. Então, vamos lá. Então, eu vou aqui, aqui e aqui, aqui. Vou fechar aqui, beleza? Ele vai perguntar se eu quero fechar o spline. Eu digo que sim. Eu vou tirar o grid para me orientar melhor. E com os lines aqui que a gente já criou, eu vou tentar deixar ele mais ou menos reto. Então eu vou pegando os pontos aqui, galera. Vou tentando meio que alinhá-los de acordo com o modelo. Então, ó, já fiz aqui, talvez aqui eu tenha que puxar um pouco mais para cá. Aqui. Acho que tá bom. Então, legal. Vamos lá. Aqui a gente tem as opções do Vertex. A gente tem Corner, Smooth, que vocês estão vendo, ele vai arredondar direto para mim aqui. Né? Eu acho até que eu vou remover esses dois aqui. Tá. Um ponto só. Então, deixa aqui mesmo. Eu quis fazer mais um ponto, mas eu acho que só com esse aqui já dá pra gente trabalhar, eu acho.
Então, como eu estava dizendo, eu posso fazer o smooth, que ele vai arredondar direto para mim, né? Smooth aqui nos dois lados. Ou eu posso usar o Bezier Corner, que eu consigo trabalhar essa curva aqui, essa curva que a gente tem aqui, do jeito que eu quero. Ó, Bezier Corner, eu consigo editar a propriedade da curva. O problema é que ele deixa um canto para mim aqui, né? Ou eu posso usar o Bezier, que é uma outra propriedade, mas esse aqui eu só consigo... Eu não consigo mexer individualmente nesses dois pontos, né? Eu mexo de uma vez só. Eu vou optar pelo Smooth mesmo. Então eu vou dar um Smooth nos dois. A gente pode ver que eu tenho quase a distância que eu queria. Aqui talvez. Então acho que talvez seja essa a forma aqui. Não. Então, ó, vamos dar uma olhada na foto. Basicamente isso aqui, não é não? Eu vou fazer assim, eu vou corner, tirar essa curva aqui, corner também, deixar ele reto, os dois basic corner, talvez um de cada vez, né? Legal. E acho que eu tenho agora mais ou menos um formato. Vamos dar uma olhada? O formato que eu tenho aqui é o mesmo que a gente tem aqui. Então eu já fiz mais ou menos esse sofá. Vocês podem ver que eu fiz o formato dele, fiz um Uzinho aqui. Olhando é mais ou menos isso que eu tenho aqui. Beleza? Então essa parte aqui já está pronta. Tá grande, né? A gente já vai reduzir já ele. Eu vou jogar um Edit Poly por cima aqui. E daí vocês vão poder ver que a gente... Opa, Ctrl Z. Que eu tenho o objeto na minha mão. E agora eu vou selecionar Border. Selecionar aqui. Segurando o Shift apertado, gente, a gente consegue fazer essa extrusão aqui. Que eu acabei de fazer. Só checando. Mais ou menos isso eu acho. Aqui. Então legal, ó. Fiz a extrusão. O sofá tá criando cara, né? Agora a gente vê aqui que eu tenho alguns pontos para ligar, tá? Que não, que aqui tá vazado. Então eu vou fazer assim, ó. Vou selecionar esses caras aqui e vou dar um connect. Eu só tenho que vir apagando esses pontos transversais aqui. É difícil saber quem que é o transversal, mas os transversais são esses aqui. Legal. Remove. E vamos lá. A gente está com os pontos certinhos aqui. Para a gente começar a dar continuidade. Então, seleciona de novo o border. Vocês vão ver que eu tenho esse pedaço aqui. E eu vou dar um cap. Para poder fechar. E mais uma vez. Vou dar um connect. O connect não funciona do jeito que eu queria. Então, peraí. Vamos lá. Esse aqui, esse aqui. Esse aqui.
Então, putz. Que merda, hein? Eu vou ter que... Pois é, né, gente? Isso aqui ficou torto. Não seguiu a ordem que a gente seguiu aqui. Ele não seguiu, né? Então a gente dá um remove. Às vezes vale a pena prestar um pouquinho de atenção. Então vamos lá, gente. Conecte rapidão. Então eu vou tentar ser bem rápido. Pra gente não perder muito tempo na modelagem aqui. Então aí a gente vai conectando aqui. Por que deu errado? Na verdade eles vão tentando conectar o vértex mais próximo do outro. No caso ele achou uma ordem mais proximal e eu acabei não prestando atenção e eu não vi que ele tinha trocado algumas coisas. Então, ó, de novo aqui, está funcionando, está tranquilo. Bom, vamos olhar de novo o nosso desenho. Então aqui dá para ver que tem uma reentrância aqui e outra aqui. E o sofá faz um vupt aqui no meio, né? Então a gente vai fazer essa concavidade e mais essa reentrância aqui e essa outra aqui. Vamos lá. Seleciono, peço um ring, a volta inteira e vou connect. Talvez eu coloque 2, aqui, mais ou menos 18, tá? E eu vou mexer na concavidade dele já. Aliás, vou mexer agora. Então vamos lá. Eu tenho alguns. Não, acho que é melhor aqui mesmo. Então, aqui. Acho que aqui tá bom. Vou dar só uma bigodinha. Ó, tá vendo? Fez já o que a gente queria. E daí eu vou dando uma puxadinha aqui. Aqui. Legal. Aqui. Vou dar uma puxadinha assim, né? Aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou ligar o Soft Selection. Vou aumentar a área do Fall Off. Se consigo trabalhar com mais pontos. Então aqui eu consigo puxar alguns pontos a mais. De modo que eu consiga recuá-los de uma maneira mais agradável. Aqui também um pouquinho. Aqui mais um pouco. Então, ó, consegui repuxar de maneira melhor visualmente falando, né? Uma maneira mais tranquila. A gente faz esse processo aqui. Então, legal, ó, tá pronto. Desligamos o Soft Selection. Vamos lá, o que falta? Falta essa aqui, né? Então, vamos lá. De novo eu seleciono aqui, peço um ring, ele vai dar a volta por toda a
espaço, né, para toda a concavidade. Antes disso, deixa eu só mexer numa coisa aqui. Aqui, mais aqui. Então eu vou puxar um pouquinho mais para baixo. Acho que esse aqui. Puxa aqui. E acho que mais um pouco esse aqui para cá. Um pouco para cá. Um pouco aqui. Eu acho que tá bom. Bom, beleza. Então, deixa eu tirar os grids. Eu não gosto de grid, gente. Legal. Então eu tenho selecionado. Vou passar ring. Eu já passei. Vou passar um connect agora. Então, novamente, ó, dois edges que a gente já estava usando. Eu vou abrir esses edges aqui. 65. Ó, legal, já fiz. Só olhar de novo a imagem para a gente ter uma ideia. Ó, aqui em cima não. Tá? E aqui embaixo sim. Ou aqui em cima sim. O duro que na qualidade da imagem não dá pra gente ver muito, né? Mas eu vou deixar na peça toda, tá? Então, a gente vem aqui. Seleciona esse cara aqui. Ring de novo. Ó, convert to face. Extrude. Extrude. Acho que local normals. Diferença de um para o outro. Ó, vocês estão vendo? Ó? Então eu desci menos 9,5. Acho que tá bom. Vou dar um ok. Tá feita aqui a nossa concavidade. Volto para cá. Agora eu seleciono o loop. Então vamos lá. Mais fácil, né? Então um tequinho de cada um. Selecionei todos, vou pedir loop. Então ó, tá tudo. Todas as bordas, ó, todos esses edges estão selecionados. Estão vendo, né? Então aqui eu vou entrar com um chamfer. Chamfer de 2,5. Vou colocar dois segmentos. E eu vou aumentar esse chamfer para 5,5. Vou dar ok. Então, passei um chamfer na superfície toda. 5,5. A medida é meio relativa, tá? Vocês vão ter que deixar ele mais ou menos desse jeito aqui, ó. Tá bom? Então, ó, aqui já está pronto. Vamos dar uma olhada no desenho. Agora a gente precisa fazer os pés. Como a gente não tem a parte de baixo para ver, eu acredito que venha uma haste aqui, outra aqui, e daí sai os encaixes do pé. Como que a gente vai fazer isso aqui? Então eu vou fazer uma haste aqui e eu vou fazer outra haste aqui. E eu vou fazer ela saindo para frente, tá bom? Então como é que eu faço isso? Eu vou fazer assim, ó. Aqui eu tô com top view, eu vou mudar B, tá? B, bottom view, ou eu volto aqui, ó. T de top, aperto aqui, ó, bottom. Então estou na parte de baixo. Eu vou, como eu já disse, essa haste e essa aqui, essas duas. Então eu vou vir aqui, vou vir em line. Aqui a gente tem o Snap Tool, você clicar com o botão direito e vai selecionar só o Vertex. Aí vocês dão OK e liguem o Snap. Vamos fazer então. Ó, pera aí, antes, acho que o pé vem mais ou menos aqui, né? Ó, sair, S, ligo o Snap, tá? Eu venho aqui, ó, clico S, desligo o Snap. Vai ser meio no olhômetro, mas depois a gente vai corrigir isso, tá bom? Acho que aqui. Legal. Criei a linha 1. Vou criar a linha 2 também aqui, ó. Deixa eu dar de novo a imagem. Isso aí. Então ele vai ficar aqui, mais ou menos. Ele vai vir aqui, tá? Aqui, ó. Eu vou clicar aqui na pontinha. S, ligo o Snap. Ó. Encaixei. S, desligo o Snap. E aqui também na pontinha.
Ok, desliga. Então eu estou com as duas linhas aqui praticamente prontas. Vamos vir para cá. Então eu tenho esse line aqui eu vou atacar o outro. Então eu estou com o line 03. Beleza, 1. Seleciono todos os vértices. Pego esses vértices de cima aqui. Puxo eles para baixo. Para fazer o pé. Só deixa eu ver a imagem. Ó, fecha um pouco, né? Mas eu acho que tá legal. Acho que é isso aqui mesmo. Então, gente, ó, o pé tá pronto. Aí, o que acontece? O que a gente vai fazer agora? Teriam várias maneiras a gente acertar esse pé aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar as propriedades do line. A gente vê aqui, ó, rendering. A gente abre e aí eu vou habilitar. Porque, ó, vamos ver, eu vou render para vocês verem. Ó, eu rendo, a gente não consegue ver os pés, né? Não tem pé. Então, o que eu vou fazer? Ó, Enable in View in Render. Então, eu vou render só para vocês verem. Agora a gente vê, tá vendo? Ó, tá rendível. Então, eu vou pegar Enable in Viewport. A gente consegue ver ele aqui agora. Vocês podem ver que ele está bem fininho, né? Bem pequeno, bem fino, bem delicado. Então, o thickness, né? Eu vou aumentar consideravelmente. Então, eu aparentemente acho que vou deixar com uns 20 centímetros aqui. Lembrando que como a gente não usou medida para fazer o sofá, nem imagem da referência, a gente está vendo direto, eu quero dizer para vocês que vocês podem seguir aí para não ficar muito estourado, tá bom? Então tá aqui, tá feito. O que eu vou fazer agora? Eu só vou puxar ele um pouco mais para baixo, para ele encostar na parte de baixo. Tá pronto aqui, ó. Sides é a quantidade de lados que ele tem. Por mim, pode deixar essa quantidade de lados mesmo, tá tranquilo, não tem muito problema não. Pra gente mexer quanto a isso. Deixa eu olhar de novo. Então você pode ver que ela faz um pedacinho reto aqui, né? Então, esse pedacinho reto a gente vai fazer assim. Então eu tenho o meu line, eu engrossei ele, deixei ele com 12 lados e tal. Beleza, vou jogar um Edit Poly em cima. E o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou fazer uma coisa que eu gosto de para trabalhar. Eu vou zerar os Smooth Groups aqui, ó. Tá vendo? Tem muito grupo de Smooth. Eu vou dar Clear All. Quem sabe mais pra frente, algum tutorial eu acabo explicando para que serve isso aqui, mas por enquanto não vou explicar não, tá bom? A gente está aqui, ó. Então, Left View de novo. Eu vou extrudar eles para frente. Eu posso usar o Extrude mesmo. Deixa eu ver. Pode ser aqui mesmo. Eu vou extrudar esse tanto aqui que vocês estão vendo. E daí eu vou deixar aparentemente reto aqui. Aí beleza, gente, ó. Deixei reto, tá? Só esse pedacinho tá meio torto. Então a gente, eu peço para alinhar de acordo com o eixo Y. E a gente vê, ele ficou retinho aqui, ó. Beleza? Ó, tá bom? A gente alinhou. Os pezinhos ficaram aqui. E eu vou fazer a mesma coisa. Deixa eu puxar um pouco mais. Acho que aqui tá bom. Eu vou fazer a mesma coisa com os pés aqui de trás, tá? Então eu vou selecionar esse cara. Esse outro cara aqui. E vou extrudar. Então cadê ele mesmo? Onde é que extrude? Tá aqui em cima. Ó, extrudei. Pode ser essa quantidade mesmo que eu coloquei aqui, não tem problema. Então eu vou subir. Aqui. Legal. Eixo Y, reto. Vou puxar. Opa! E vou. Peraí, de novo. Eixo Y. E vou puxar eles um pouco mais para trás. Pronto. Tá feito o pé. Então a poltrona a gente já fez. O que seria interessante
é o que eu vou fazer agora. É a gente centralizar todo mundo. Então a gente vem aqui em hierarquia, hi, hi, hierarchy, né? Não sei se é assim que fala. Bom, affect pivot only, a gente vai afetar só o pivô das peças. Eu vou pedir para deixar no centro do objeto das duas, então tá no centro e no centro, tá? Feito isso, beleza? Eu vou de novo selecionar os dois e eu vou criar um grupo aqui, ó. E esse grupo eu vou escrever poltrona, tá? Pode deixar 000 ou 0001, tá? Vamos lá de novo, um group. Deixa eu pegar aqui, esse line vai se chamar esse line vai se chamar poltrona. Não só poltrona, mas poltrona. Peraí. Poltrona A. É para não deixar o mesmo nome, tá, gente? Só controle, né? E aqui a gente vai chamar de pé A também, né? Que é da peça que a gente criou. Eu vou deixar aqui, tá bom. Então poltrona A. Se quiserem colocar um número, ó, 001. Aqui embaixo também é 001. Então beleza. Ó, seleciono qualquer um deles, volto para cá de novo pro group. Eu dei um group. Opa. Então a gente volta. Seleciona tudo, ó. Group de novo. Então, pessoal, assim, ó, pra gente mexer sem dar, eu dei um group, né, mas na verdade você pode dar open. A gente faz open, ó, e eu consigo selecionar os objetos separados, tá? Não precisa dar um group não. Eu só volto, close, e o grupo fica certinho. Eu vou mexer agora no, vou tentar deixar ele no 0, 0 no 0, 0, 0. Só o que a gente vai fazer agora? Eu vou pedir meu grid de volta. Vocês estão vendo que ela tá ó, no meio. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Vou fazer assim, grid. E eu vou subir ela mais ou menos aqui, ó. Beleza. Aí eu venho aqui, ó, de novo em hierarchy, affect pivot. Tá no centro, né? Só o Z que não tá. Vou deixar ela no Z. E volta ela para cá. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque se eu quiser fazer a escala dela, de volta no lugar. Se eu quiser fazer a escala dela, eu faço. E, bom, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, eu vou fazer aqui. Então, vocês estão vendo o grid aqui, não estão vendo? Ó, o grid está aqui. R, ó. Vocês entenderam? Ela não sai do ponto zero, que seria o chão, né? Não saiu do ponto zero, que é o chão. E eu consigo editar ela de maneira mais correta, sem ter muitos problemas. Então tá pronto. O ideal é que a gente salve um arquivo em cada lugar. Então esse aqui eu vou salvar. Poltrona. Tutorial. Bota no tutorial. De trabalho. Tá poltrona tutorial, 3 Max. Eu vou marcar como 01. Salvar. Então salvei minha poltrona, beleza? Agora eu venho aqui no símbolo do render. Vou pedir um reset. O reset ele vai limpar todas as propriedades que a gente setou na cena. Essa cena a gente não setou nada diferente, então não vai alterar muito, mas é interessante resetar.
Então eu resetei. E agora a gente vai partir para a mesa de centro. Beleza? Vamos lá, vamos fazer a mesa de centro agora. A mesa de centro eu acho que consiste num box e uma armação embaixo, né, que faz esse pé. Pela qualidade da imagem dá pra gente ver se ela só fica aqui ou se ela passa a quadrada inteira. Mas eu acho que ela só faz essa volta, né? Então a gente vai fazer essa armação aqui de ferro também, para depois encaixar o box, que eu acho mais tranquilo. Então vamos lá? Dessa vez eu vou seguir medidas, tá bom? Para ficar mais fácil. Então vamos lá. Eu vou fazer um box de 200 por 200 por 30. Então nós temos aqui esse boxinho. Eu vou deixar ele no centro. Então legal, ó. Eu tenho meu box. E meu box está no centro, tá? Oh meu Deus. E agora? E daí eu vou começar a modelagem a partir daqui. E a gente vai fazer o pé, né? Ah, é o pé então. Então, pera aí, vamos diminuir esse tamanho aqui então do box. Essa altura que eu tinha deixado de 30, a gente vai deixar de 5 centímetros. Tá aqui, beleza. Para quem não souber setar, gente, eu tenho também um vídeo tutorial aqui na minha página do YouTube que está ensinando como é que customiza o 3D Max. Lá eu explico como é que muda as medidas aqui. Então, vocês estão pensando assim, ah, ele não vai explicar? Eu não vou mesmo. Então aqui, ó. Então a gente vai abrir Edit Poly, Polygon aqui, Polygon aqui embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou usar esse comando aqui que chama Inset. O Inset nada mais é que isso aqui, ó. Ele vai extrudar a superfície para criar uma outra para mim. Então, na verdade, vou deixar com 6,5 ou com 5. Acho que vou deixar com 5, que é a mesma altura da peça. Então, 5 lá, 5 aqui. Beleza, tá feito. Então, vou deletar. E vou pegar aqui o border de cima, mais o border de baixo. E vou pedir um bridge. E ele vai fechar aqui para mim. Ó. Então, vocês viram, né? Eu fechei, passei um bridge aqui e fechei o esquema todo. Tá bom? Agora vem a parte divertida, que é onde a gente vai criar o pé. Tá? Então eu seleciono Edge, esse aqui, aquele ali. Eu vou tirar o grid para vocês. Vou tirar o grid para vocês verem como é que funciona. Então, ó, seleciona a peça, grid. Seleciona a peça de novo. Seleciono esse cara, aquele cara ali. Vou pedir um ring. Então, ele deu a volta para mim na peça. Tá? Que bonitinho. Uma volta. Vamos ver pelo top view agora. F3, F4. Então eu vou querer criar uma linha bem próxima aqui, né? Praticamente reta aqui. Então é o que eu faço? Faço um connect. Ele passou um só. Ó, passou um só aqui para mim. Vocês estão vendo já. Eu vou dar um OK. Vou selecionar o poly. Vou deletar esse cara aqui. Ó. Agora eu fiquei com um lado só. Vocês estão vendo? Ó, fica metade. É mais fácil trabalhar com metade do que com a peça inteira. Então, de novo, eu vou selecionar esses dois aqui. E de novo eu vim com connect. Até aqui, ok. Até aqui tá tranquilo, né? Então, ó, eu vou selecionar esses caras e esses caras aqui também. Então, os dois. E eu vou querer deixar mais ou menos reto aqui. Ó, retinho, beleza? Então, selecionei os dois, puxo os dois pra cá. Até um subir no outro mais ou menos. Então, eu só vou conferir. Ó, vou encaixar. Ó, mais ou menos isso. Vou selecionar esse aqui. E vou selecionar esse aqui. Então o comando chama weld. Ó, aqui vocês podem perceber que tem 8 vértices selecionados, vértices. Então com o weld, volto com 4. Isso quer dizer que eu soldei esse canto aqui e ficou uma peça só.
tá? Soldei esses vértices aqui. Então, ó, é um vértice só agora, tá? Agora vamos criar o pé. Eu peguei aqui, ó, aqui. Opa, mais esse cara aqui. E vou estudar para baixo. Quanto que eu vou estudar, eu não sei. Um valor positivo, 10, 15, 20, 30, acho que uns 40, tá bom. Eu vou dar ok. Então, ó, pessoal, fiz aqui mais ou menos o que a gente teria feito na outra peça lá. Beleza? Ó, tá pronto. De novo, vou selecionar esse cara, mais esse cara. Vou vir com 7. Ó, 5. Vou dar ok. Aí a gente tem um pequeno problema aqui, que é esses caras todos aqui, né? Mas eu vou resolver já. Então, ó, com os vértices ligados. Tá? Vértices ligados. Então, nós vamos fazer assim. Cut. Ligo o snap de novo. Ó, clico aqui. Clico aqui. Fez pra mim o caminho. Se quiserem o caminho mais retinho. Beleza. Ó, esse cara, nesse cara aqui, beleza? Só que esse aqui é foda de fazer. Agora aqui, aqui. Então, ó, fiz aqui, fiz ali. Mesmo processo aqui, ó. Fiz aqui. Aqui, ali. Ó. E esse cara aqui. Então, beleza. Ó, target weld, vou juntar um vertex com outro. Então eu vou fazer esse cara aqui. 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 É, vamos lá. Perder. Esse cara aqui. Esse cara aqui. Esse aqui. Esse aqui. Aqui. Esse aqui. Então uma margem eu acertei e faltou acertar essa aqui. Então eu volto pro cut que está aqui embaixo. O snap está ligado mesmo, então não tenho muito o que ver ou o que fazer. Então eu clico aqui, aqui. Legal. Aí eu faço assim. Esse aqui naquele ali. Ó, beleza. Esse aqui. Tem outras formas de fazer também, tá, gente? Vocês poderiam ter pego outro box encaixado embaixo, que eu acho que daria menos trabalho, pra dizer a verdade, e ter feito o mesmo processo que a gente fez na mesa em cima, tá? Não tem muito problema quanto a isso, não. Acho que aqui a gente não precisava, né? Aqui, deixa esse cara aqui. Nossa, que torto que ficou isso aqui. Desliga um pouco o snap para não atrapalhar. Aqui, esse aqui. Bom, vamos lá. Então eu volto pro target. Weld. Grudo esses dois. Esses dois. Então, o jeito que eu fiz aqui é um pouco mais complicado, né, de fazer. Um outro jeito mais simples seria vocês terem feito um box paralelo aqui, né? Se eu puder puxar ele para baixo. Acho que era bem mais rápido do que eu acabei fazendo aqui. Mas tudo bem. Então, ó, acabei fazendo aqui
mais ou menos o que a gente tinha feito na outra oportunidade. Vou deletar os dois. Vou selecionar esse com esse bridge, que é a ponte, né? Então tá pronto, feito, tá? Agora o que a gente faz? Eu pego isso aqui e coloco um symmetry, flip, e eu tenho a mesa pronta, beleza? Agora a gente vai colocar um box em cima desse cara aqui. Eu não lembro das medidas, então a gente vai usar aqui, ó, o snap para a gente criar o nosso box. Aqui, beleza. Opa, desculpa. Aqui, opa, aqui. Legal. Desliga o snap. Ó, tá vendo? O box está pronto. Top. Então o box ficou, vamos ver que tamanho ficou esse box. 200 por 200 e 25 de altura. Eu acho que ficou bom, né, gente? Vamos olhar a imagem. Então, ó. É isso aí. Então tá pronto. Nosso amigo box. Eu vou chamar de tampa. Mesa. E aqui embaixo eu vou chamar de mesa. Ok? Vou agrupar também. Group. E vou chamar de mesa de centro. Ok? Então tá pronta a mesa de centro também. Vamos salvar. Oh meu Deus. Tem que vir de novo, né? Trabalho. Tutorial. Patrona. Mesa de centro. Salvar. Então pronto. A mesa também está pronta. Agora falta o que mesmo? Falta o sofá. O sofá eu acho que é tranquilo, né? A gente tem ó, um box, dois, o pé é o mesmo desse aqui. A diferença é que ele uma descidinha, né? Um apoio encosto atrás, a almofadinha. E eu acho que vamos fazer o sofá então. Vamos lá. O exemplo do outro eu vou resetar. Então vamos ao box. Vou criar um box qualquer aqui. Então, ó, tô com o box. Vamos dar uma medida. Deixa eu dar uma olhada. Então eu vou deixar com 500 por 250. A altura vou deixar com 45. Deixa eu ver. Não, 60 mesmo, né? 60 tá legal. Deixa eu olhar de novo. Tá. Então é um e depois eu duplico e faço o outro. Beleza? Então a parte está pronta. Agora eu vou criar outro box em cima. Antes disso, vou colocar ele no 0. No 0, 0, 0, 0, 0, que dá pra te mexer melhor. Tem um comando aqui que chama AutoGrid, né? Então o AutoGrid ele constrói o objeto ó, a partir do eixo que a gente escolheu, tá? Então eu vou fazer com o AutoGrid aqui porque acho que fica mais fácil pra gente criar o modelo, né? Eu acho que é mais ou menos até aqui. Deixa eu desligar aqui. Então, ó, tô com o objeto aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, ó, e vou aumentar a largura, não a altura, né? Então, ó, olho aqui e olho aqui. Vamos olhar a imagem. Então ele é um pouco mais alto. Pouca coisa, então vou deixar com 75. Então feito, ó. Matou, beleza? E daí eu vou fazer a de trás. Que porra é essa aqui? Vou fazer a de trás e a gente vai acertar. Deixa eu ver, imagem.
Agora fica difícil saber se essa almofada se encaixa ou essa almofada vem atrás e essa aqui encaixa. Eu acho que essa almofada aqui, ela fica atrás e depois ela se encaixa, mas eu acredito que são o mesmo modelo desse encosto aqui, ó, redondinho. Então vamos fazer esse redondinho do encosto. F4. Vamos converter esse box aqui e vamos pegar aqui. Então eu peguei esse edge. O que eu vou fazer? Eu vou chanfrar ele. Vou abrir bem esse chanfre aqui. Só que daí eu ponho 1, 2, acho que 3 tá bom. Ó, 3 tá interessante, eu vou deixar com 45. Então, ó, vocês viram aqui que a gente já moldou o esquema aqui, né? Então eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar, vou puxar ele um pouquinho mais para frente, porque eu preciso que encaixe uma almofada aqui, né? A ferramenta de rotação à escala. Segura o Shift apertado, liga esse tool aqui também. Ó. Esse tool ele vai andar de ângulos retos, tá? A gente pode escolher como é que ele anda e tal, mas eu vou desligar e eu vou ligar ele aqui. Então ele vai andar de 5 em 5, tá? Segura o Shift apertado, ó, e vocês andam de 5 em 5 até fazer 90 graus. Eu acho que foi, ó, box 3 pode ser. Top View. Eu vou deixar ele no centro do eixo X, que é mais fácil para a gente mexer. E encaixa ele aqui. Seleciono os vértices. Vou puxar ele para cá. Vértices, puxa ele para lá. Legal, né? Agora, beleza. Agora vamos mexer nesse cara aqui também. Vou puxar ele um pouco mais para trás. Ou talvez um pouco mais para cá. E esse aqui eu vou fazer ele encaixar aqui. Beleza? Então, ó. A gente tem os encaixes da poltrona de um lado e do outro. Legal, né? Vamos olhar a imagem. É mais ou menos isso mesmo. Não tem o encosto do meio. Porque não tem o encosto do meio. Então, aqui já falta a gente fazer algumas coisas. Vou puxar ele um pouco mais para cá. Então, a gente recua ele um pouquinho aqui. Você já vai entender já porque a gente fez o recuo. Eu vou puxar mais um recuo, fazer um recuo mais ou menos aqui também. Então, vamos lá. Box. Table Poly. Então, eu vou selecionar aqui. Aqui. E aqui. E aqui também. Então, os 4 cantos. Eu venho de novo com o chanfre. Dessa vez eu vou deixar um chanfre de 5. Quase aqui no final. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar 1, 2. Então eu coloco 2 também. E ele faz essa voltinha bonitinha aqui pra gente. Beleza? Vou dar ok? Então, agora vamos dar nome aos bois. Sofá. Assento. Ou melhor, né? Assento direito. Esse aqui é um pouco mais alto também, né? Então vamos lá. Olhando aqui, ó, a gente vê que ele é uma pouca coisa mais alto, mas né? Então, aqui. Ó, pouca coisa mais alta. Beleza. Vamos lá. Encosto direito. Braço direito. Então esse aqui é o sofá, o assento. Um sofá encosto. E sofá braço. Tá todo mundo nomeado, bonitinho, certinho. Do jeito que é pra ser.
Agora o que a gente vai fazer, gente? Eu preciso do pé, né? Preciso de um pé. E se a gente olhar aqui, o pé é bem parecido com esse pé aqui que a gente fez. Eu diria que é o mesmo, né? Bem parecido. Então o que a gente vai fazer? Eu vou importar esse pé para mim fazer ali. Já está pronto e eu não preciso ter dor de cabeça, né? Então eu venho aqui, ó, import, merge. Novamente eu vou lá buscar na de trabalho, aqui vou abrir poltrona, vou abrir. Então ele vai mostrar para mim que é um grupo, está fechado, né? Se eu tivesse deixado ele aberto, eu conseguiria exportar tudo que eu quero. Nesse caso, não dá, eu vou importar a poltrona inteira, né? E eu vou ficar com o que eu quero. Então, a poltrona está aqui. Como eu vou dar assim um group, que eu não vou precisar do grupo de novo, e eu vou deletar. A parte de cima eu só preciso do pé, tá? Então eu venho aqui e vou encaixar esse pé mais ou menos no meio. E mais ou menos no meio aqui. Bom, vocês estão vendo que esse pé está pequeno demais para o esquema que a gente está querendo, né? Então vamos lá, vamos trabalhar em cima disso agora. Deixa eu só zerar aqui no X. E aqui eu acho que eu vou deixar do jeito que está mesmo. Vamos pegar a ferramenta de escala. E vamos começar a trabalhar sobre isso. Então eu vou esticar bem mesmo. Os pés aqui. Então se a gente olhar, estiquei bem o pé. Mas mesmo assim não valeu muito ainda, né? Então eu vou pegar os pontos e vou puxar para cá. Vou puxar esse aqui para cá. Vou puxar esse aqui. Vou puxar esse aqui para cá também. Opa! Vou puxar só esse. Esse aqui para cá. Então beleza, ó. Agora eu já tenho os pés. Os pés estão mais ou menos no esquema que eu queria que ficasse. Não é não? Mais ou menos no esquema. Vamos olhar a imagem. Ó. A diferença é essa, ó, que ele tem uma puxadinha para baixo. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esses caras aqui, mais esses aqui, e vou puxar eles um pouco para cima aqui. Beleza. Então eu tenho aqui a peça, e é onde eu vou encaixar um cilindro. Desligo o AutoGrid e venho aqui mais ou menos. Beleza? Ó, aqui, mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Então essa aqui é a altura do meu cilindro. Vocês podem ver que tem menos 22. Eu vou deixar menos 23, que é a distância exata. Opa. Aqui. Menos 23. Beleza. Vou deixar com 4,5. 100 segmentos no height. 18. 18 tá bom. 18 tá legal. Então, cadê? Não. Então a gente tem aqui o apoio do pé. Eu preciso centralizar um pouco mais ele. Acho que aqui tá legal. Então eu vou chamar ele de pé sofá 001. Você entendeu já por que eu fiz isso? Então eu vou segurar, duplicar. Sofá 002, dá OK. E venho aqui, ó. Como o objeto aqui da frente era diferente, o pé, né? Então eu mexo um pouquinho. Então alinho os dois agora aqui. Esse aqui. Ó, seleciono os dois pés. Shift, puxo para o lado.
Ok. Cópia, instância e referência. Mesmo esquema, né? Instância. Se eu mexer em um, eu mexo no resto. Cópia, eu tenho que mexer individualmente depois se eu for editá-los. Mas eu acho que eu não vou. Então a gente vai fazer aqui mesmo. Ó, tá vendo? Então aqui que é minha fonte de referência. Só checando, ó. Puxa um pouquinho mais pra cá e pronto. Vamos só render pra ver. Render. Né? Sofá com pezinho. Tudo certo por enquanto. Então vamos lá, gente. A gente fez o pé, fez o assento. Agora eu vou selecionar todo mundo. Vou fazer aquele mesmo esquema que a gente fez. Ó. Centro do objeto. Então tá tudo no centro. Seleciono tudo de novo. Group. Aí eu vou escrever sofá direito. Tá? Porque é o sofá do lado direito. A exemplo do que a gente fez a outra vez. A gente zera. Primeiro a gente puxa ele para ele ficar na linha do mais ou menos aqui. E como a gente fez da outra vez, eu vou zerar o eixo Z para ele ficar exatamente na direção que eu quero que ele fique. Beleza? Eu vou puxar esse aqui mais ou menos aqui. Vou pedir um mirror com cópia, claro. Eixo X. É isso mesmo, X, ok. Aí eu vim aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Gostou? Aí, eu não dou um group, eu dou open, tá? Aí eu consigo mexer nesse cara aqui, ó. Então eu puxo um pouco mais pra cá. Beleza. Ó, mesmo exemplo, eu não dou um group, eu dou open. E daí eu consigo mexer ele também um pouco mais pra cá. Então legal, o sofá também está pronto. Beleza? O sofá está pronto. Então vamos salvar. E a gente cata e escreve. Sofá. Tutorial 01. Salvar. Beleza, então, gente. Essa aqui. Pera aí, vamos ver o que falta. Medicina foi, sofá foi. Vamos criar a sala. E daí a gente já termina já essa parte aqui de sala, teto, caramba. Teto não vai ter muito detalhe, mas a gente termina. A gente termina a sala. Beleza? Vamos lá? Vou resetar. Isso, resetei. Então o formato da sala é mais ou menos o que eu vou fazer aqui agora. Então vamos lá, vou criar um box no Top View. Não sei o tamanho ainda, não decidi, mas a gente vai zerar os valores aqui. Legal. O pé direito, moçada, costuma ter 2,60 m. Então é isso que eu vou fazer com ele. Eu vou deixar ele com 2,60 m. Em centímetros seria isso aqui. Não, cada 100 centímetros, então seriam 250 centímetros. É isso aqui. 250 centímetros? Não, tô viajando, né? 250 centímetros é 1 metro. 100 centímetros é 1 metro. Então é isso aí. Aqui
Eu vou deixar uns 5 metros. 5 por 5, tá? Então 5 por 5, 250. Só que se a gente ver na imagem, a gente vê aqui que ela faz, ela tem um, não sei se chega a ser um, é um L aqui, um chanfre aqui, né? Então a gente vai fazer aqui esse chanfre aqui, nesse canto aqui. Então como é que a gente faz? Converto, seleciono esse lado aqui, ó. Opa, não é? Esse lado aqui também não é. Ô senhor, esse lado aqui, ó. Então eu vou fazer o chanfre aqui. Mesma coisa, chanfre nos 2 metros. Acho que dos 2 metros tá bom. Ok. Então, gente, ó. Todos aqueles objetos que a gente fez vão ter que caber aqui, tá bom? Agora, uma coisa interessante a gente se fazer é criar as paredes e depois eu venho fazendo o resto. Então, a parede geralmente ela tem 15 centímetros de largura. Então, a gente vai fazer aqui usando o inset. Eu vou inserir 15 centímetros mesmo. Vou dar OK. Então, ó, vamos fazer as paredes. Exemplo do que eu fiz da outra vez. Eu vou... Opa. Border cap. Desculpe. Bridge. E já era. As paredes estão prontas. Tá? Compensa separar? Às vezes compensa, às vezes não. Vai muito do que a gente vai precisar mesmo para fazer a cena toda. Então as paredes já estão prontas. Só falta fazer o resto. Vamos salvar, né? Que é interessante que salve. Vamos lá. Aqui, tutorial. Agora eu vou chamar de ambiente mesmo, que é onde a gente vai encaixar tudo. Não, pode ser esse ambiente 00. Vou deixar 01. E a 3 é Max. Salvar. E a gente está aqui com o ambiente já pronto. Então, preciso dizer que aqui vai vir a janela. Aqui vai vir a outra janela. E opa, essa parede aqui precisa ser maior para caber a porta e tudo mais. E o sofá. Então aqui precisa ser maior. Essa parede aqui. Então vamos lá. Vou pegar, vou puxar mais ou menos aqui. Então a gente aumentou a nossa sala consideravelmente. Beleza, então, gente. Acho que por hoje tá bom. A gente se vê na próxima parte aqui a gente vai terminar, fazer porta-janela, quadro. Acho que mais uma parte a gente mata tudo. Beleza, então? Abração.